Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Um sorriso a mais para vestir seu rosto, uma paz para ser vista em seus olhos e, enfim, para que isso ocorra e para fazê-lo ver Deus em si mesmo, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor Enio Masakihara recebe o preletor Jundi Miyaura e o preletor Geraldo Vieira da Silva. Esse time de craques da Seitonoi nos ensina a vencer os sofrimentos e os temores. Então, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, significa que a vontade de Deus será feita aqui na terra, desde que nós pensemos no bem. Já no quadro Sou Feliz, Tadeu de Souza revela como se livrou do vício do fumo após realizar a oração do perdão. Depois que eu entrei na Seitonoi 3 anos para cá, eu comecei a fazer a oração do perdão e voltei a me relacionar muito bem com ele. Fique conosco e apronte sua mente e seu coração para receber o mais valioso presente da sua vida, a verdade, homem, filho de Deus. E aí, quer começar bem o seu dia, de bem com a vida, com a cabeça arejada e pronto que der e vier? Palavras de Luz 2016 da Seitonoi é o presente mais positivo de todos, gente. E a jovem Bárbara tem a dica para você, não é isso, Bárbara? É isso mesmo, Viviane. A tradicional publicação da Seitonoi no formato mesa ou parede está mais linda do que nunca. Com mensagens para cada dia do mês, você fica bem mais disposto, inspirado e alegre para ter um dia maravilhoso. E olha, além de fazer bem aos olhos e ao coração, Palavras de Luz 2016 da Seitonoi também purifica as energias do ambiente, seja na sua casa, no ambiente de trabalho. E atrai sorte, prosperidade, tudo de bom para você e sua família. Dá uma olhada nas mensagens. Mensagem do dia 1. Como filho de Deus, sou envolvido por infinita provisão. Mensagem do dia 2. A mente luminosa e alegre torna a vida radiante. Mensagem do dia 3. Agradeça as diversas felicidades que você desfruta no momento. E qual o site para receber em casa, Bárbara? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou numa sede da Seitonoi mais próxima de você, por um precinho pequenininho, viu, gente? Apenas R$12, você mais feliz o ano inteiro. É também uma excelente opção para dar de presente, afinal... Ele é o presente mais positivo de todos. É isso aí, ajude a iluminar também a vida de seus amigos, parentes e pessoas especiais. É garantia de um dia a dia mais alegre e cheio de paz, viu? Palavras de Luz 2016 da Seitonoi há mais de 40 anos, tornando todos cada vez mais prósperos e bem-sucedidos. José Tadeu de Souza guardava a mágoa do pai. Mas um dia alguém apresentou a ele a oração do perdão da Seitonoi. Você não vai acreditar na mudança que essa simples prática fez na vida desse homem que, além de se harmonizar com o pai, venceu um dos mais irresistíveis vícios da modernidade. É o quadro Sou Feliz. Veja. Desde meus 6 anos de idade, com a separação do meu pai com a minha mãe, eu sei, inconscientemente eu trazia muitas coisas dentro de mim, que isso foi atrapalhando muito na minha vida. Mas com os ensinamentos da Seitonoi, oração do perdão, várias coisas que nós aprendemos aqui, eu consegui superar isso, né? 3 anos junto do meu pai que eu tinha uma mágoa muito profunda, e depois que eu entrei na Seitonoi 3 anos para cá, eu comecei a fazer a oração do perdão e voltei a me relacionar muito bem com ele, amo muito ele, de coração. E essa mesma mágoa que eu trazia do meu pai,
que nos separava. Tinha uma desarmonia muito grande entre eu e ele. Mais eu com ele do que ele comigo, né? Isso também estava entre eu e meus filhos. Mas quando eu entrei em harmonia com meu pai, meus filhos, descobri que são os filhos maravilhosos da minha vida. Ele não tem filho melhor. O mundo não mudou, tá o mesmo. Só que eu mudei e vejo ele maravilhoso e com outros olhos. Meus filhos são os mesmos, meu pai é o mesmo, só está um pouquinho mais velho, 91 anos de idade, morando em Ubatuba agora, graças a Deus, porque eu sei que lá Deus também cuida dele, porque Deus está em todo lugar. Minha esposa é a mesma, maravilhosa, há 28 anos já, muito obrigado. E é isso, gente, ó, quer ser feliz? Vem pra cá. Frente a frente com o preletor Enio Massaque Raro, o preletor Jundi Miaura e o preletor Geraldo Vieira da Silva irão destravar a vida de quem assistir às considerações deles sobre o seguinte tema: vencendo os sofrimentos e temores. Acompanhe. Muito obrigado. Alô Apucarana, alô Maringá, Londrina, alô Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, a todos do Paraná, nosso muito obrigado, a todos do Brasil, nosso muito obrigado. Para você, mais um programa da Seitonei, esse modo feliz de viver. E hoje aqui, dois convidados especiais, professor Jundi Miaura. Muito obrigado, professor. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E também aqui, professor Geraldo Vieira. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito Professor obrigado. Jundi, quando que conheceu o Seitonei e como? Faz muito tempo já. Meus pais eram da Seitonei. E eu vim desde as reuniões de crianças, depois de juvenis, jovem. E depois entrei na Seitonei e continuo até hoje. Então, antes de nascer, já era Seitonei, então? Também. Isso fez com que, então, os temores e sofrimentos não fizessem tanto parte da vida do senhor? Eu sempre encarei, assim, o temor com base na Seitonei, né? Então, isso foi muito importante para a minha vida, porque eu sempre estive com Deus, né? Então, quando você está com Deus, o temor, ele vai desaparecendo, né? Então, não é que a gente não sente o temor, né? Mas a gente consegue superar, né? Tá certo. E Geraldo, já teve medo de alguma coisa, Geraldo? Eu era muito medroso. É. Era muito medroso, principalmente da morte. Ah, é? Tinha pavor da morte. Eu falava em morte, para você ter uma Queria ideia. morrer pela morte. Quando eu morri por causa da morte, tá? Para você ter uma ideia, eu não tinha coragem de chegar no velório e olhar aquele corpo estendido. Mas hoje, graças a Deus, superei esse medo, não há problema nenhum, porque hoje entendi que a morte não existe, né? Tá. Mas além da morte, do medo da morte, tinha medo de outra coisa também? Tinha, medo de bastante coisa, mas devagarinho a gente vai se conscientizar. Pode citar uma, pelo menos? Além dessa da morte? Medo de escuro, medo de andar sozinho, Tá. por exemplo. E o que te fez perder esse medo? A conscientização de que, como filho de Deus, Deus está sempre comigo, me orientando, abençoando e protegendo. E que, na verdade, o mal não existe, só existe o bem. E tudo aquilo que vem de Deus é bem, é divino, é maravilhoso. Ok. No programa de hoje, Vencendo Sofrimentos e Temores, estamos baseando aqui no livro A Verdade Suplementar, que faz parte da coleção A Verdade, que tem 11 volumes, de 1 a 10 e mais um volume suplementar. Professor Jundi Miaura fala aqui, Vencendo os Sofrimentos e Temores, no capítulo 17. Como que a gente vence um sofrimento, professor? Nesse capítulo 17, o Psal Masaru Taniguchi traz aqui uma frase da Bíblia. Não resistir ao mal. Significa não ver o mal, né? Ou seja, atentar para a providência boa e amorosa da imagem verdadeira que está por trás das coisas corretas. Está na página 218. Ao tomar consciência da inexistência do mal, ele desaparece e se manifesta o bem infinito. Então, não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, o que é
não resistir, né? Não resistir ao mal significa não ver o mal. Então, o mal não foi criação de Deus, então ele não existe. Então, quando você vê o bem, aparece o bem. Tá certo. Então, se o mal é o mal vê o mal também, então o mal não se cura com o mal. Não, é a mesma coisa você ter um cigarro na mão e querer abanar a fumaça com o cigarro na mão, né? É a mesma coisa, vai ficar com mais fumaça. Então, se você está pensando em coisas ruins, se você rebater isso daí, né, como Jesus Cristo falou, se alguém te bater na face direita, oferece a face esquerda, não você se revoltar contra esse ato, tá certo? Mas quando você ameniza a mente, sossega a mente, vendo o lado bom das coisas, então muda toda a situação, né? Tá certo. Então, não resistir ao mal significa não ver o mal. Tá certo. Ô, Geraldo. Pois não? O professor Jundi aí está falando sobre não resistir ao mal, conforme o ensinamento de Cristo, e assim que ele fala, né? Não ver o mal como uma existência verdadeira. Por exemplo, tem alguém que é prejudicado. Sei lá, roubou, fulano fica bravo, emprestou dinheiro, não devolveu. Puxa, o cara é um sem vergonha, né? Emprestou dinheiro já faz 10 anos, não me devolveu mais. Ele até me evita quando encontro ele na rua. E aí, como que faz para não ver esse lado? É uma questão aí da conscientização, né? Porque existem as leis mentais, e dentre as leis mentais, diz assim, nós somos atraídos por aquilo que pensamos. Tudo é a mente que projeta. Se de repente você foi atraído por alguém que está te devendo, que não te pagou, significa que no recôndito de tua mente existe uma situação semelhante. Você foi atraído por essa. Mas o ensinamento da Seitimanhê é um ensinamento transcendental que diz, como está dizendo aqui, não agarre o mal com a mente. Se você deseja curar a doença, não deve se preocupar com ela pensando a todo momento essa doença. A mesma coisa, aquele que te deve, aquele que te prejudicou, você não deve ficar pensando a todo instante, ele me prejudicou, ele está me devendo, ele é mau caráter. Aí você está focando a sua mente para o mal. Esse mal é que a gente diz que ele inexiste. Ele manifesta como projeção da mente. Tá? Quando se ocorre a troca ou a substituição do mal, procurando fazer o bem, manifestar o bem, o mal por si só desaparece. Tá. Professor Jundi, aqui no livro A Verdade Suplementar, né, tem um subtópico desse capítulo que nós estamos estudando. Na página 223 ele fala que apenas o bem existe de fato. Apenas o bem existe. Essas coisas que a gente vê por aí, Ave Maria, pai matando filho, os pais matando filhas, né? Filha, um matando o outro roubando o outro. E aí, como que fica, se não existe isso? No mundo criado por Deus, na realidade, não existe o mal, porque Deus, como perfeito, ser perfeito, onipotente, onipresente, só pode criar o bem. Se ele criar o mal, ele já não seria perfeito. Então, no mundo criado por Deus, só existe a perfeição. Então, de onde que surge o mal? Essa é a grande questão, né? O mal surge da mente humana. Tanto é que no livro aqui, o professor Masaru Taniguchi escreve mente com letra maiúscula, referindo-se à mente de Deus, a mente universal. E a mente escrita em letra minúscula é a mente humana. Então, a mente humana é que cria, através do livre-arbítrio, as condições negativas. Então, você tem, devido ao livre-arbítrio, você tem possibilidade de pensar no bem ou no mal. A escolha é sua. Se você pensar, eu sou doente, eu sou fracassado, eu sou pobre, então, devido a essa ilusão, que é um mal, você vai se tornar dessa maneira. Mas quando você pensa na saúde, por exemplo, né, no amor, que é universal, essa é um bem que vem de Deus. Então, manifesta aquilo que é original. Então, por isso que, através da força do pensamento, quando você une o seu pensamento a Deus, manifesta o bem. E o mal, ele acaba sumindo, né, desaparecendo. Então, aqui na página 222,
Tem outra frase de Cristo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é a oração de Jesus Cristo famosa, né? Sim. Pai Nosso, né? Então, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, significa que a vontade de Deus será feita aqui na terra, desde que nós pensemos no bem. Se você pensar no bem, vai aparecer o bem, porque é uma vontade do Pai. Tá. Agora, se você ficar pensando no mal, vai aparecer o mal, não porque Deus criou, mas devido à força da mente humana, né? Da ilusão humana, né? Então, só existe o bem. Por isso que a Seitonê diz que só existe o bem. Quando se fala em pensar no bem, fazer o bem, por exemplo, uma criança fez uma coisa errada. Aí o pai vai lá e bate. Você está apanhando para o seu bem, para que você então aprenda a não fazer isso novamente. E esse apanhar para segundo alguém dizer que é para o seu bem, isso é um bem ou isso é um mal? Isso é uma educação errada, né? Então podemos dizer que é um mal. Na realidade, a criança não tem ainda noção de bem e mal. Para ela é tudo uma novidade. Então, quando uma criança pega um cinzeiro e começa a jogar cinza para o alto, ela está estudando as características da cinza. Puxa, como a cinza é bonita, como é que ela cai, olha só, né? Tem um cheiro diferente, põe na boca, né? Aí o pai vê isso, daí vai lá e não faça mais isso, né? Isso. Então, na realidade, a criança, tudo é aprendizado para ela. Então, ela aprende colocando na boca, fazendo arte, isso é um aprendizado, né? Então, quando uma situação que parece ser negativa, o pai deve te falar e falar: olha, você viu a propriedade da cinza? Ela se espalha no ar, flutua, quando cai, suja toda. Mas não é bom deixar tudo sujo, né? Então, vamos limpar. E o ensinamento da Seitonê é justamente ensinar a criança esse lado do aprendizado e elogiar. Quando você elogia a criança, puxa vida, você é estudiosa, né? Puxa, você é interessado nas coisas. Então a criança fala: puxa, realmente eu sou inteligente. E como inteligente é uma verdade, é um bem, aparece o bem. Tá certo. Agora, quando o pai fala: você é um burro, é a ilusão da mente, né? Então, devido à força desse pensamento, a criança se torna um burro. Mas não que Deus fez a burrice. É a própria mente dos pais que acaba influenciando o mal na criança, né? Tá certo. Geraldo, as pessoas agarram demais ao mal, né? Sim. Fica segurando o mal, em vez de segurar o bem, segura o mal, né? Leva a vida inteira, né? Essa é a tendência. E quanto mais você agarra e segura o mal, mais ele se manifesta. Porque manifesta-se aquilo que a mente reconhece. Mas aqui, no livro citado, né? Na página 219, ele diz assim: como estabelecer a paz verdadeira? Para estabelecer neste mundo a paz verdadeira, devemos divulgar a ideologia da Seitonê. Qual é a ideologia da Seitonê? É que somente o bem é realidade. Nada existe além do bem. Esse bem, escrito com letra maiúscula, significa um bem que vem de Deus. Em outro livro, se não me falha a memória, Viver Junto com Deus, ele diz assim: as pessoas da humanidade estão buscando a paz. Inclusive, encontros como passeata e outras formas de se manifestarem. Mas o professor Tony Gutt diz assim: enquanto não manifestar a paz verdadeira no interior de cada um, não se concretizará ou não se estabelecerá a paz mundial. A mesma coisa que fala Seitonê: o homem é filho de Deus e precisa manifestar sua imagem verdadeira. Enquanto que individualmente não for manifestando gradualmente a imagem verdadeira de cada um, não se consolida nesse plano o sucesso, a paz, a harmonia. E o que faz o homem, por exemplo, o homem que eu digo o ser humano, não manifestar o bem e ele optar pelo mal e ainda ser prejudicado por ele mesmo? A frase de Jesus: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Por desconhecimento da verdade, o homem ele cai em ilusão. E a própria Sutra Sagrada diz: a mente é ilusão profunda que vai dando forma àquilo que a pessoa vai crendo e manifestando as imagens falsas. Essa é a razão. E de onde vem essa ilusão aí? Ilusão não vem lugar nenhum, a mente cria. Então, e de onde vem essa ideia de que um é mau, o outro é pior, se Deus criou só o bem? Isso é um conceito que a humanidade criou
porque não se conscientizou que apenas somente o bem existe. Isso é bíblico. Isso é interessante que aqui no livro, na página 225, o professor Marcelo Taniguchi fala sobre as bactérias, né? E as bactérias são, bem ou mal? Né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? E ele responde aqui que as bactérias são necessárias para a vida do ser humano, porque devido à bactéria que tem a fermentação, por exemplo, do queijo, né? Na culinária japonesa tem o shoyu, tem a massa de soja, tudo é fermentado pelas bactérias. Está dando fome já. E no nosso corpo também, devido às bactérias, que tem a fermentação intestinal. Uhum. Então, na realidade, Deus criou as bactérias como um bem. Mas, aqui ele traz um exemplo, por exemplo, que uma pessoa tuberculosa adquiriu a bactéria da tuberculose, né? Mas isso foi devido à mente errada. Se a pessoa começar a ter ódio do pai, da mãe, ou revolta contra a pátria, né? Então as bactérias que estão já presentes no seu corpo, eles têm uma mutação e acabam se tornando nocivas. Então a pessoa não é que a bactéria é ruim, é a mente da pessoa, devido a um ódio, rancor muito forte, né, da pátria, ele tem uma mutação e acaba se tornando nocivo. Então ele adquire a tuberculose. Então, as doenças também são produtos da nossa mente. Então, uma coisa que é inofensiva, se você, dependendo do estado mental, ela se torna nociva. Isso se explica porque numa festa, 15 pessoas, 2 saem lá com dor de barriga porque dizem que comeu uma coisa estragada. Enquanto que as outras 13 comeram também, mas não aconteceu nada. Isso então é função dessa mente e não tem nada a ver com um alimento que eventualmente estaria já vencido? Não, pode ter que o alimento esteja com problema, né? Mas as pessoas que não têm esse poder mental, digamos assim, né? Essa força mental, então eles são levados pela bactéria ruim, que está lá já fora de validade, né? Digamos assim. Mas se a pessoa mentalizar, mesmo comendo uma comida estragada, mentalizar, eu sou forte, sou saudável, sou forte, esse pensamento muda as bactérias e faz com que ela não tenha uma diarreia. As bactérias estragadas. O poder mental, o Masaru Taniguchi fala aqui, que é muito grande. Nós temos um poder mental muito grande, só que nós não usamos nem 5%. Nossa. Então, na medida que você for estudando a Seicho Noye, você vai adquirindo esse conhecimento. E aí, então, você pode mudar o seu destino e ter uma vida mais saudável, né? Exatamente. Quanto a essa questão também, o mestre se refere às células do nosso corpo, que elas se renovam constantemente. E se de repente uma célula ou algumas células estão doentes, elas morrerão naturalmente. Morrendo a célula, morre com ela, junto com ela, a ilusão da doença. E aí, como fazer? Para que essas células novas que nascem a partir daquele momento, se você impregnar com seu poder mental, que são células saudáveis, seu corpo se tornará saudável. Mesmo que seja uma doença que a medicina possa reconhecer como incurável. Devido à força mental que a mente exerce sobre as células e todas as situações do nosso corpo. E o mestre ainda diz ainda que todas as situações que nos circundam, que nos rodeiam, é projeção da nossa própria mente. Então, se não se apegar aos sofrimentos e temores, o homem vive livre e feliz. Eu só vou ler aqui um trecho do livro A Verdade, volume suplementar, na página 228. O Sr. Masaru Taniguchi diz o seguinte: Deus não criou nenhum micro-organismo mau, mas quando o homem nutre sentimentos de ódio e rancor contra o outro, fica nervoso, é ingrato com os pais, tendo mentalidade que retribui com veneno a quem lhe deu amor, as bactérias começam a secretar toxina, sofrendo uma mutação, influenciada por essas ondas mentais. E aí, então, a pessoa fica com tuberculose, que ele diz aqui. As pessoas no terceiro estágio de tuberculose obtêm a cura quando mudam o pensamento. Então, você pode também, mesmo estando tuberculoso, se mudar o estado mental, você consegue superar a doença, inclusive tuberculose no terceiro estágio. É assim que ensina a Seicho Noye. Tá certo.
Muito obrigado, professor Júnior Miaúra, pela orientação, pela explicação. Professor Paulo, olha só. Geraldo Vieira, muito obrigado. Muito obrigado a você que assiste o programa da Cintia nesse modo feliz de viver. Que Deus abençoe, proteja cada um de vocês e que sejamos cada vez mais livres e felizes, se libertando aí dos temores e dos sofrimentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda a saborear com a alma as palavras que acabaram de nos acalentar, vamos ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Para que você não seja impaciente consigo mesmo e se torne capaz de compreender, em primeiro lugar, a pessoa que enxerga quando se olha no espelho, é que esteve no ar mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. E olha, chega de ter ânimo de cristal. Não se permita quebrar por dentro a cada revés que se manifesta na sua vida, não. Fortaleça-se sempre. E o programa Aceite ou Noie, ele dá a oportunidade agora do nosso momento de oração. E pode ter certeza que aquilo que você buscava receber de orientação de Deus, ele vai te dar neste momento. Experimente. Fique em posição de oração em casa, no trabalho, não importa onde você esteja. E pode ter certeza disso. Muito obrigada. Oração para se libertar da melancolia. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Veja só que semblante jovial. Estou repleto de esperança. Sou alegre, sou feliz, sou saudável, estou preenchido de luz. O aborrecimento não existe, a melancolia não existe. A tristeza não existe. A luz de Deus flui para o meu interior. Assim como um bebê suga o leite materno, eu sorvo a alegre vida de Deus. A alegria de Deus é a alegria espiritual. A alegria espiritual é minha alegria. Muito obrigado.